com listras amarelas e pretas, e o outro com vermelhas e pretas, que eram os dois times de futebol do Taperoá, que são as roupas que, na versão da Compadecida, de George Jonas, Armando Bogos e Antônio Fagundes usam. Já eram as roupas de João Cristicó no filme. Ele já tinha colocado no romance, mas não tinha chamado de João Cristicó. Tinha chamado de Adalto Piolho. Entendeu? Então João Cristicó aparece no romance. Antônio Moraes já estava lá. O Antônio Moraes é o mesmo Antônio Moraes do Alta Compadecida. Já aparecia o Antônio Moraes. Quer dizer, ele começou a reforçar essa ideia de que é o mesmo universo. Percebe? Isso foi na 5ª edição. Nessa última edição, por exemplo, como ele já estava trabalhando com a ideia da Ilumiara Jaúna, logo nos primeiros capítulos, nos folhetos, Clemente, Dr. Samuel, Dr. Clemente e Quaderna vão visitar umas inscrições petrográficas na Gruta do Olho d'Água do Pedro. Ele riscou Gruta do Olho d'Água do Pedro, colocou Ilumiara Jaúna, que é a Ilumiara que aparece do Pantera. Então está aqui nessa edição. Eles vão para Ilumiara Jaúna. Percebe? Ele foi fazendo pequenos retoques para enfatizar essa grande unidade, não só do romance, como também do teatro e da poesia. Isso ele fez. E aí isso fica muito evidente, essas transformações ficam evidentes nas folhas de abertura do romance. Eu vou me adiantar aqui e vou mostrar. Você tem aqui as folhas de abertura. Na primeira edição, aparecia assim: Romance da Pedra do Rei e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Romance armorial popular brasileiro. Era assim que aparecia, né? Foi assim de 71 até 74. Quer dizer, as 4 primeiras edições estavam assim. Na 5ª, eu teria aqui da 6ª, mas na 5ª já... porque a Zé Olímpio fez tanta besteira assim. Não teve um cuidado. A Zé Olímpio já estava na nova fase, mas não teve um cuidado. Você pega o livro, aí tem assim, na capa tem 9ª edição, aí dentro tem 11ª, no miolo. Ou seja, fizeram muitas capas da 9ª. E aproveitar. Aí isso deixa o camarada completamente maluco. Você está entendendo? Quem quer pesquisar isso? Então, isso aqui já na 5ª tinha. A Zé Olímpio fez isso demais. Quer dizer, custava não colocar na capa a edição, deixar só no miolo? Ou custava se desfazer dessas capas? O que é isso para uma grande editora? Quer dizer, fez capas a mais. Então você tem 9ª edição, aí no miolo tem 11ª, tem 6ª edição no miolo. É um samba do crioulo doido, as edições da Zé Olímpio. Né? A gente julga que eles fizeram 15 por essas contagens de miolo. Essa aqui é a 16ª. Enfim, mas aí veja que na 5ª edição e na 6ª já sai assim: Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue vai e volta. Romance armorial brasileiro. Já caiu o popular. Porque veja, quando Ariano lançou o romance em 71, o movimento armorial foi lançado em 70. Ele dizia, é o primeiro romance armorial brasileiro. Então foi toda aquela crítica, aquela ideia de que girava em torno de que seria um romance armorial. Mas só que o próprio Ariano ele foi burilando as suas ideias estéticas sobre o movimento armorial. E o movimento armorial, ele, nas palavras do próprio Ariano, propõe uma arte erudita a partir da arte popular. Então, se é armorial, não é popular. Já é uma contradição. Mas ele foi vendo, porque a obra, é preciso perceber o seguinte: as ideias de Ariano sobre o armorial, na verdade, elas remontam à década de 40. Ele já falava em armorial enquanto um adjetivo em poemas da década de 50, de 60. Depois ele vai sistematizar isso na década de 70 e ele vai depois burilar essas ideias. Essas ideias não estavam prontas. Foi todo um percurso que ele foi construindo do movimento armorial. Ele disse várias vezes, olha, eu não imaginava que o movimento armorial fosse ter essa dimensão. O movimento armorial surgiu como um projeto de extensão da universidade. A Ariana assumiu a direção na universidade, do Departamento de Extensão Cultural, criou um projeto de extensão para dar vez e voz aos artistas populares, para chamar ela. E depois isso aí foi criando, foi tomando uma dimensão que ele não esperava. Então ele foi, digamos assim, burilando e foi criando, foi refletindo sobre essa poética armorial ao longo de anos, percebe? Aí ele vai revisando, então aqui mesmo foi uma revisão. Porque se é armorial não é popular, ele tirou. Aí, depois, numa outra edição, essa aqui é a 9ª edição,
em 2007. Se você vai lá na Pedra do Reino, tem lá, Romance da Pedra, já aparece o nome A Ilumiara, que ninguém sabia nem o que era. A editora ficava louca, o que é isso? Ninguém sabe. Não, toda vez que ele ia lá, Maria Amélia arrancava os cabelos, que era a editora de Olimpo, porque não tem explicação nenhuma sobre o que é a Ilumiara. Ninguém sabe o que é a Ilumiara. Mas ele já tinha ideia. Sim, ele já estava escrevendo o Dom Pantero, e no Dom Pantero a Ilumiara é essa obra reunida, então ele já começa a colocar na Pedra do Reino, mas não dá nenhuma explicação para o leitor, não. O leitor não vai encontrar nada. E a Ilumiara, ele não sabe nem o que é, porque primeiro que é um neologismo que ele criou, né? É um negócio que ele criou, ninguém sabe nem o que é, o leitor não sabe o que é. Então, a Ilumiara, Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta. Aí ele ainda colocou a Iresiana Brasileira número 1. Ninguém sabia o que era isso também. Não existe nada disso no romance. Isso é tudo lá do Dom Pantero. Ele já estava preparando o romance para ser incorporado ao Dom Pantero. Quando você vai para a 11ª edição, uma das últimas que a Zé Olímpio fez, que ela fez até a 15ª, em 2010, aí sai a Ilumiara, Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta. Aí não tem, né, não tem mais nada de romance armorial, não tem nada. Aí tem aqui, a Iresiana Brasileira em Fá Maior. Introdução ao romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. Então, desde 2010, já tinha, aí, agora ninguém lia nada. Aí o jornalista, qual é o nome do romance? Como é o novo romance vai ter que nome? Já tá, ele ficava brincando, não sei. Estava aqui o nome há muito tempo. Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. Já era o nome do romance. Desde 2010. Aí vai ser mesmo um jumento sedutor? Não vai? Quer dizer, eles ficavam perguntando sobre partes do romance. Mas o grande romance, ele já tinha definido desde 2010. Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. Entendeu? E mesmo assim, você pega a Pedra do Reino aí, um leitor que pegasse a Pedra do Reino pela primeira vez, não ia saber o que era Ilumiara, não ia saber o que é Dom Pantero, sabia que era uma introdução. É nesse sentido que o Romance da Pedra do Reino vira, de fato, essa introdução. Então, tudo isso daqui só vai ficar claro quando você pega o Dom Pantero, depois, né? Entende? Então, essas transformações ele vinha fazendo. Não só. Aí essas daqui da folha de rosto, não é nem uma folha de rosto, é mais uma folha de abertura, é uma falsa folha de rosto. Essas alterações são mais visíveis, porque você vai ali na folha de rosto, se você for comparar, agora teria que ter todas as edições para comparar, né? Para sair comparando as edições. Aí no miolo, cada ediçãozinha dessa tem uma besteirinha, um corte aqui, uma coisinha. Mas a grande revisão mesmo foi da 4ª para a 5ª. Essa foi a grande revisão. O grande burilamento mesmo do livro. Ele fez não só com a Pedra do Reino, ele fez também com o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida, ele mexeu muita coisa do Auto da Compadecida. Se você pegar, isso ele fez quando o Auto da Compadecida completou 50 anos, na edição dos 50 anos, que é uma edição muito bonita, que saiu a edição do cinquentenário, que saiu revista pelo autor. Foi uma revisão grande que ele fez. Eu tive o cuidado de cotejar também, linha por linha, a edição que existia, as edições do Auto Compadecida, e essa edição dos 50 anos, que é de 2004. Já é uma edição que saiu em 2004, na verdade ela completaria 50 anos, completou 50 anos em 2005, que é de 55, né, o texto da peça. Aí em 2004, a Agir, que era a detentora dos direitos da Compadecida, que é do mesmo grupo da Nova Fronteira, lança essa edição, se antecipa e lança essa edição comemorativa de 50 anos e pede para ele fazer uma revisão. Aí ele aproveita e faz uma revisão rigorosa no texto da Compadecida. Por quê? Porque se você for ver, o Auto da Compadecida é um texto escrito por um jovem de 28 anos de idade. Às vezes a gente se esquece disso. Eu digo muito isso. A gente pega... Muita gente conhece o Auto da Compadecida, os jovens, sobretudo, a partir da edição de Miguel Raida, pela edição. Como se a Ariano tivesse escrito aqui nos anos 90. Né? A Ariano escreveu o Auto da Compadecida com 28 anos de idade. Já tinha ali já era um autor, do ponto de vista da dramaturgia, completo, amadurecido. Aos 28 anos de idade, ele já tinha 11 anos, ele começou a primeira peça dele, ele vai escrever, irmão, já achei só em 47, né? Então, 47 para 55, ele tinha quantos anos? Quase 10 anos de escrita teatral. Então já tinha um amadurecimento grande e escreve aos 28 anos de idade
A primeira peça ele escreve com 20, né? 47, ele é de 27. Em 47 ele escreve Uma Mulher Cheia de Sol com 20 anos de idade. E com 28 anos de idade, ele está lá com a Cirânsia, escreveu outras peças, entre Uma Mulher Cheia de Sol e a Compadecida, em várias peças. Mas já é um homem que tinha uma visão absurda de teatro. Porque o Auto da Compadecida é uma obra-prima. O que é que ele faz? Que revisão é essa? Ele tira algumas coisas, pequenas coisas, que incomodavam ao homem de quase 80 anos. Né? Ele olhando, por exemplo, tem uma passagem que no julgamento, João Grilo falando com o Manuel, o Cristo, aí Manuel diz assim, o demônio faz lá um negócio, aí Manuel diz, esse sujeito é meio espírita e gosta de fazer mágica. Aí ele tira esse espírito. Pois é, ele já com quase 80 anos, já viu o espiritismo, já percebeu que aos 28 anos de idade ele foi, de certa maneira, delicado para aqueles que, digamos assim, professavam a fé no espiritismo. Aí entrou. Percebe? Aí se você for ler, Nosso Senhor diz assim, esse sujeito é meio mágico, gosta de fazer. Tira o meio espírito, tira o meio espírito. Você está vendo? Isso ele foi fazendo. E algumas falas de João Grilo Chicó, ele vai enxugando também. Coisas redundantes, que estavam desde a primeira edição. E aí, o Autocompadecida são inúmeras as edições, porque a primeira edição do Autocompadecida, em livro, é de 57. Quando ela ganhou o prêmio em janeiro, lá no Rio de Janeiro. Porque a Compadecida foi de 55, estreou em setembro de 55 no Recife, não fez sucesso nenhum. Vai em janeiro de 56, é de 55, estreou em 56 no Recife, no Teatro Santa Isabel, não faz sucesso algum. E o mesmo grupo leva ela em janeiro de 57 para o Festival de Amadores Nacionais, aí é estrondo, medalha de ouro e coisa assim. Já em 57 ela é publicada em livro. Então, de 57 até 2004, que é o mesmo ano que ele faz a revisão o mesmo ano que sai a edição da Pedra do Rei Novo. Então, veja, de 57 até 2004, você tem, são mais de 30 edições da Compadecida. Ele pega e faz uma revisão, um burilamento, que é o texto que passou a ser editado de 2004 em diante. Entendeu? Agora, o Auto da Compadecida, me permita mais uma pergunta. Já teve uma versão para o cinema, e pelo que a gente viu... Teve 3 versões para o cinema. E a última foi a que estourou. Qual é o... Porque a última foi para a televisão, sobretudo para a Globo, né? Não foi cinema. Primeiro foi televisão, depois é que ela foi para o cinema. Televisão com milhões de espectadores. A primeira é de 60. Porque assim, a primeira edição, ela teve 3 versões cinematográficas. A primeira é de George Jonas, um editor. Ele era húngaro, naturalizado brasileiro. E fez essa edição, fez esse filme em 68. Esse filme foi lançado em 69, foi filmado em 68, foi filmado lá em Pernambuco, no Breve da Madre de Deus, uma cidade lá em Pernambuco. É um filme, eu gosto muito do filme. É um filme que tem, inclusive, você traz ali, digamos assim, alguns princípios do movimento armorial, antes mesmo do próprio movimento armorial. E o filme fez muito sucesso. O filme foi um dos filmes que fizeram mais sucesso quando ele foi lançado, em 69. Foi um filme que fez sucesso de bilheteria, etc. É um filme, por exemplo, em que não existe aquela visão realista. Não sei se você já viu esse filme. No YouTube você consegue ver o filme. O filme é lindo, pictoricamente falando. O filme é muito bonito. Os figurinos são todos de Brennan. Os cenários são de Nina Bobardi, aquela arquiteta que foi casada com Pedro e Maria Bardi. E a igreja não é na igreja, na pedra, não é o que aconteceu? A cena final do julgamento é numas pedras, né? Lá em Brejo tem muitas pedras. E o filme é muito bonito, porque parece que você está vendo uns quadros coloridos. Porque, por exemplo, os cangaceiros são todos de lilás. Eles não tinham nenhuma preocupação com a preocupação era com o colorido, né? Os cangaceiros, as roupas são lindas no filme. Agora, o filme tem as suas marcas de época. O George Jonas era um diretor muito ligado ao expressionismo no cinema. Então, é um filme que tem um ritmo lento. Hoje, a garotada
pega aquele filme de Guel Arraes, aquele ritmo, né, e vê, vai achar que o filme tem 4 horas de duração. Porque é lento, né? O Major Antônio Moraes vem assim, aí o Armando Box faz, meu Deus, o Major, é uma coisa arrastada. Mas é um filme muito interessante do ponto de vista de cinema. Ele joga cor e preto e branco. Na hora que o Cristo está sofrendo é preto e branco. Tem umas referências assim, a crucificação, então está no preto e branco. Joga cor. Percebe? Então é um filme muito interessante. Depois houve a versão dos Trapalhões, que é uma versão de 87. Que fez um sucesso. Eu acho que das três é a mais problemática, porque ela nem agradou muito ao público dos Trapalhões. Porque Didi era Didi, né? Aqueles personagens já eram personagens, digamos assim, já tinham um público, né? Para você ver o Didi como João Grilo, você vê o Dedé como Chicó, ver o Mussum, já tinha. Então nem agradou muito ao público dos Trapalhões, que não entendeu, porque o filme é um pouco mais elevado do que e nem agradou muito, talvez, ao público de Ariano, mas é um filme também muito de Roberto Farias. É um filme muito interessante. A trilha sonora é linda, já é de Zoca Madureira, que foi do Quinteto Armorial, que é um filme de 87. A cena desse filme, dos Trapalhões, de Nossa Senhora entrando, para mim, é a mais bonita de todos os três. Ela vem no circo, ela vem no balanço. É linda. Aí entram os acompanhantes dela nos burrinhos de Bumba Meu Boi. Para mim, de todos os três, a cena da entrada de Nossa Senhora é a mais bonita desse filme. Você está entendendo? E teve depois a famosa versão de Guel, que não é o Alto da Compadecida, né? É uma incursão pelo teatro de Ariano. Você tem ali a Penha e a Lei, os personagens da Penha e a Lei, você tem você tem o Santo e a Porca. Não é o Alto Compadecida. Rosinha não é personagem da peça Alto Compadecida. Vicentão, né? Cabo Rosinha, Vicentão. Rosinha, sim, tem Rosinha e tem o Cabo 70, que é o Cabo Rosinha. E Vicentão não são personagens da Penha e a Lei que... Porque nessa terceira versão Shakespeare também. de Shakespeare, né? Tem o Mercador de Veneza, né? Então tem uma série de coisas. Essa terceira versão, Ariano não trabalhou no roteiro, ele trabalhou no roteiro das 2 primeiras. Na terceira, Guel pediu para fazer, ele deu liberdade a Guel, e Guel fez com o João Falcão, com a Adriana Falcão. Então, chama o Alto da Compadecida, mas é uma incursão pela dramaturgia de Ariano, não é só o Alto Compadecida. Qual é o grande problema hoje da obra de Ariano, que eu vejo assim, que eu vou a muitas escolas e falo, a gente sai um pouco, mas a gente volta para o romance, a gente sai um pouco do tema, mas a gente volta. O grande problema que eu vejo é o seguinte: Ariano, como eu disse, ele fez sucesso muito cedo, ele fez sucesso com 28 anos de idade. Então, aos 28 anos de idade, Ariano já foi consagrado assim, como um dos grandes dramaturgos brasileiros. E conviveu com gente como Guimarães Rosa, no Conselho Federal de Cultura, né, com Raquel de Queiroz, que era grande amiga dele. Quer dizer, Ariano, ele muito jovem, ele foi colega de todos esses grandes escritores. E Ariano faleceu em 2014. Quer dizer, Ariano pegou toda a tecnologia do celular, da informação, coisas que esses escritores... Você pegar uma imagem de Guimarães Rosa é raríssimo. Você pegar uma imagem de Manuel Bandeira é muito raro. Manuel Bandeira trocou cartas com Ariano, adorava Ariano, só não se conheceram pessoalmente. Ariano era muito amigo do Drummond. Drummond morreu em 87. Então, Ariano, de todos esses nomes, digamos assim, icônicos, né, da nossa literatura, que vem do modernismo e que chega até a década de 60, 70, foi o mais filmado, o mais fotografado, o mais... Então as pessoas conhecem muito mais Ariano das aulas de espetáculo do que propriamente dos livros dele. Isso você vê Ariano, todo mundo conhece, cita, etc., mas não lê os livros. Os livros dele não são tão lidos como a gente pensa. Todo mundo assistiu Alta Compadecida. Mas não lê o texto. Eu digo isso porque eu vou a muitas escolas. Eu não li o Alto da Compadecida. Texto, né? Pô, achei que esse da Globo era o máximo. Não, talvez porque não tenha lido. Não tem romance, não tem rosinha, não tem nada. Então, aí veja bem, eu vou a muitas escolas em Recife para falar sobre o Alta Compadecida. Escola pública me chamam, então, para falar sobre a obra de Ariano. E aí os meninos sempre montam um trechinho, sempre é do filme. Sempre é a cena do filme, sempre é o resultado do texto. Então, cara, você está fazendo, tem nada a ver. Imitando Celton Mello, imitando o João Grilo, que é o Matheus Natchergal. Há uns anos atrás eu estive com o Matheus Natchergal lá em Taperoá.
teve um evento sobre, quando foi mesmo, 60 anos da Compadecida, 2015. Aí fizemos uma mesa lá em Itaperoá, eu, Matheus Natchergali, Dantas, filho de Ariano. Matheus Natchergali, fazia já 19 anos que ele tinha feito. Ele não podia sair na rua, que era João Grilo. João Grilo foi um personagem que... Ele tinha que se esconder na fazenda lá, porque onde eu saio é João Grilo. Onde eu saio é João Grilo. Foi um sucesso enorme aquilo ali. De certo modo, a obra de Ariano ainda é obra a ser descoberta, né? Muita coisa a ser descoberta e melhor lida, digamos assim. Então, isso é algo assim que eu vejo, eu não tenho a menor dúvida. São poucos os leitores da Pedra do Reino, os leitores do Dom Pantero, que são livros mais difíceis, que requerem um mergulho no universo de Ariano. O teatro é mais fácil, mas mesmo assim a juventude nem o teatro lê, prefere ver na televisão. Que é uma pena. Eu sempre faço das minhas falas lá para os meninos, mas leiam uma peça, vamos ler as peças. Agora, com relação à Pedra do Reino, sou o contrário, não gostei da televisão. Aí foi um outro problema. Você espera aquela cena da emboscada, aquilo é muito aquela cena é muito cinematográfica, você espera e ela não... Ali foi um outro problema. Ali foi um problema das opções do diretor, digamos assim, né? Ele pegou a adaptação, ele pegou o romance e quis fazer exatamente na mesma linha do romance. O romance da Pedra do Reino é um romance caleidoscópico, né? Quando você está lendo aqui, você lê, você não entende uma passagem, você volta. Na televisão você não pode fazer isso. Aí ele começou a informação, de repente, no segundo dia ninguém entendia nada, aí deixou a audiência foi das mais baixas da Globo. Agora, para quem conhecia bem a Pedra do Reino, foi um trabalho bonito, plasticamente falando, né? Um trabalho pictórico, né? Uma coisa assim, foi um deslumbramento visual, mas realmente foi uma obra que ficou hermética, né, para o espectador. Porque não é fácil não é fácil ler não, porque a gente tem prosa e tem a parte você tem que voltar, a datação, né, porque o quaderno começa em 38, vai para 35, né, desce, vai... Então isso aí... Desculpa, mas eu acho também uma ruptura com o padrão imagético de narrativa da televisão, né? Ele também tem digamos assim, foi uma série de ruptura também. Eu acho que foi um divisor de águas, porque você tem toda uma tradição daquela coisa meio folhetinesca, né? De repente você pega uma narrativa com aquela qualidade, né? Com aquela proposta. Bom, mas aí vamos voltar só para entrar no Dom Pantero. Então, eu estava dizendo, ele fez a Fernanda Isaura, fez a Pedra do Reino, e a Pedra do Reino, aí ele parou aqui, ele parou... Aqui ele publicou, ele parou aqui. Em folhetins de jornal, ele chegou até as Infâncias de Quaderno, já anunciando a Guerra de 12. Agora, a Guerra de 12 eu nunca encontrei nos arquivos dele. Eu acho que tem alguma coisa da Guerra de 12. Os arquivos de Ariano são muitas pastas. Eu já procurei com o filho dele várias vezes, ainda não achei a Guerra de 12. Eu tenho quase certeza que existe. Porque eu acho que ele não anunciaria na semana seguinte, se ele não tivesse pelo menos uma boa parte. E ele me disse uma vez, você concluiu a Guerra de 12? Não, eu cheguei até a metade da Guerra de 12. Quer dizer, ele chegou rigorosamente, se ele chegou até a metade da Guerra de 12, ele chegou rigorosamente à metade da trilogia, né? Porque o outro romance também eram 5 livros, né? Ele chegou rigorosamente à metade da trilogia. Então, quem quiser ler Ao Sol da Onça Caetana e As Infâncias de Quaderno, hoje lê facilmente nos jornais. Vai lá na Hemeroteca Nacional Digital, Diário de Pernambuco, bota a década 70, 80, aí bota. Redegolado, vai sair lá os folhetins, todo domingo você vai ver. Agora, esse primeiro, Ao Sol da Onça Caetana, saiu em livro, né? Em 77 saiu o livro. Um livro mais fino. Aí as pessoas diziam, poxa vida, a Pedra do Reino, a continuação é só esse livrinho fininho. É porque é o primeiro livro, ele chama de livro à parte, da segunda parte, que teria aí seus 5 livros. Estão entendendo? Quer dizer, o Rei Degolado ao Sol da Onça Caetana. Quer dizer, é só essa primeira parte. Essa Onça Caetana é o que ele chamava de morte? É a morte, é a visão da morte, é o nome da morte, né? A onça ou a moça caetana. Porque ela ora se transforma
em onça, né? Tem uma hora que ela se transforma em uma onça alada. Nesse romance, ele narra a metamorfose dela de mulher em onça. Inclusive desenha. É um desenho muito famoso que ficou depois, saiu em... Esse desenho aqui, ó, que você tem aqui, ó. Depois eu volto. Esse desenho aqui que ele está fazendo aqui, ó. Que é a morte armorial, né? É a moça Caetana transfigurada numa onça com os 3 gaviões da morte aqui e a cobra coral vermelha. Ele explica tudo isso no Rei Degolado. Que interessante. E esse desenho é todo feito a partir de inscrições rupestres. Na verdade, o que é essa onça Caetana? Digamos assim, é uma alegoria armorial da morte. Né? O que é uma alegoria? A alegoria é uma imagem, é uma representação de uma ideia, né? Uma representação concreta de uma ideia abstrata. Então você tem, por exemplo, a alegoria da justiça, é a deusa lá com a venda, né? A balança, a espada, né? É a alegoria da justiça. Então a morte na literatura, digamos assim, no imaginário ocidental, quando você pensa na morte, a gente vai para uma alegoria do século XII, que é aquele esqueleto com o hábito e a foice. Aquilo ali surge na literatura através de um poema do século XII chamado Os Versos da Morte, de Elinan de Freudemont. É publicado até no Brasil. É a primeira descrição literária da morte com a caveira, com o hábito e a foice. E isso ficou no nosso imaginário, né, ocidental. A morte é um imaginário, é uma alegoria, digamos assim, das cruzadas. A alegoria da morte. Aí Ariano propõe uma nova alegoria, uma alegoria muito mais bonita. Ele parte dos animais que representam a morte para o sertanejo, então a onça, né, que mata ali o borrego, que mata o gado, etc. A serpente e o gavião. Então ele vai partir de imagens rupestres, digamos assim. Tudo de Ariano é muito pesquisado, sabe? Ele é muito meticuloso. Então ele vai partir de imagens rupestres e vai montar vai fundir esses animais, e ele dá uma conotação de um brasão, né? E chega à imagem da... Isso ele explica, o personagem explica isso no Rei Degolado. O quaderno explica isso no Rei Degolado. Inclusive aparecem os desenhos que são do próprio Ariano. Os desenhos são dele, como os desenhos da Pedra do Rei são dele também. Quer dizer, é uma das coisas que eu queria falar aqui sobre o romance, porque, na verdade, eu vejo o romance, eu queria falar do romance, ou desse romance único, ou desses romances, por 2 vieses que eu vejo que são muito fortes. Primeiro é o viés, é o aspecto autobiográfico, que sempre está presente. E no Dom Pantera ele exacerba esse aspecto autobiográfico. E o segundo, esse viés autobiográfico seria, digamos assim, uma reflexão sobre o conteúdo do romance. Mas existe uma outra forma, um outro viés interessante de analisar o romance, do ponto de vista, digamos assim, da forma, que é pelo viés do romance pós-moderno. Então, é um elemento de pós-modernidade indiscutível essa fusão que ele faz do texto com a imagem. A Pedra do Reino, quando você pega, você não pode pegar a Pedra do Reino, você não pode editar a Pedra do Reino sem as imagens. As imagens não são meras ilustrações, elas fazem parte da narrativa. Porque você tem o quê? Você tem um depoimento que o personagem dá no quaderno ao juiz, e ele vai anexando as imagens nos autos do processo, para legitimar, para explicar melhor. Então você não pode pensar a Pedra do Reino sem as imagens. Então essa integração entre texto e imagem já é um componente de uma estética pós-moderna. Eu vou voltar a essa ideia da estética pós-moderna. Dom Pantera aí é que ele exacerba, né, totalmente. Então ele faz muito isso. E tanto é que a partir da Pedra do Reino, Ariano se lança também como artista plástico. Isso é a partir da Pedra do Reino. Então esses desenhos são criações dele e que depois, por exemplo, viram tapetes, né? Vão virar tapetes, vão virar... Ó, belíssimo. Esses desenhos saem do romance. E aí você tem toda uma dimensão do Ariano artista plástico que é basicamente desconhecido do público brasileiro, só dos amigos que têm as obras, né? Dona Zélia já né? Zélia ilustrou as peças, né? Algumas peças. Mas a Pedra do Reino, tanto é que a Zé Olímpio faz coisas assim. Você pega essa edição da Zé Olímpio,
Com todos esses erros, ainda tem assim, ilustrações Zélia Suassuna do romance. Você veja. Quer dizer, eles pegaram, na quinta edição, colocaram ilustrações do romance Zélia. Olha a confusão que faz na cabeça do leitor. As ilustrações são de Ariano, não são de Zélia. Aí eu disse Maria Amélia está errada. Aí ela botou na... E eles tinham editado até a quarta. Quer dizer, você veja que não havia... Já era uma outra Zé Olímpio. Foi o mesmo erro na edição na Alemanha do romance. A Pedra do Reino tem uma edição belíssima em alemão, que é essa edição aqui, ó. Em 2 volumes. Essa edição aqui. Em 2 volumes eles colocaram cores, umas cores nas ilustrações, são as capas dos 2 volumes. Aí quando você abre, essa é a edição de Stuttgart, é de 79. Tem uma outra edição, uma segunda edição, em um volume só com a capa alaranjada maior. Essa vinha numa caixa. Isso aí não se compra hoje. Eu tenho, assim, porque eu sou um colecionador. Não, talvez na Alemanha o você sujeito consiga. quer Na comprar. Alemanha, talvez. É? E na Alemanha, não sei se é esgotado. Essa edição é de 79, talvez, num bom sebo alemão. 40 anos. Na Amazon você consegue. Não sei. Eu tenho essa edição novinha, nova. Porque um amigo meu foi à Alemanha no início da década de 90. Eu pedi ele para ver e achou. Nova, edição nova. Dom Pantero também foi encontrado na Suíça com muita facilidade, nos sebos da Suíça. O Dom Pantero? O Dom Pantero. Não, Não, Dom Pantero. A Pedra do Rei. A Pedra do Rei? Isso. Eu tenho uma Mas a que edição trouxe. francesa, mais nova. E Porque a Suíça edição também. essa daqui. Que é a da Idelete. Porque a Suíça tá ali, né? Pertinho, então você consegue fronteira, né? Com a França, né? Essa edição é edição de Idelete. Agora, aqui, nessa edição, quando você abre, tem ilustrações, Zélia Suassuna. O editor alemão, como via